Ok, vou estudar uma fábrica. Aí o Castaldi diz, olha, eu tenho uma fábrica para você, lá você entra com liberdade, etc. E tal, metal leve. E tinha 400 operários, era uma fábrica pequenininha, mas no começo da indústria automobilística. Ele fazia pistões para a indústria automobilística. E eu, permeado por ideias antropológicas, e por teorias e ideias de tudo que é jeito antropológico. Mais antropológicas do que sociólogo. Porque para fazer campo, era o primeiro campo que eu ia fazer. Eu tinha feito um na escola de sociologia, ali simplesmente como aluno indo com... Por isso que a Marisa me convidou para uma exposição sobre as origens da antropologia no Brasil. Era um antropólogo canadense, que na escola de sociologia foi meu professor, e no primeiro ano, eu estando 6 meses na escola, me levou junto com um aluno da pós-graduado, que era o Fernando Penfelder, e virou depois um arqueólogo importante, para uma primeira viagem de prospecção pelo interior de Mato Grosso. E visitamos em um mês 4 tribos. Liquidou com a minha carreira de antropólogo, mas ao mesmo tempo me permeou de ideias antropológicas, tudo que é lado, que eu não distinguia dos sociólogos. E a influência que teve ler o Argonautas do Pacífico Ocidental, Malinowski, principalmente aquele prefácio de 60 páginas, como lembro, alguma coisa desse tipo, em que ele fala toda a metodologia que ele tinha usado. Isso me arrebentou para eu fazer campo. Eu queria fazer aquilo. E tive sempre que fazer remendos. Coisas mal adaptadas. E eu fui para Metal Lab com essas ideias todas da Escola de Chicago, dos estudos urbanos de Chicago, de estudos aprofundados de uma profissão. Por exemplo, de Taxi Girl. Era um dos estudos de Chicago que eu tinha lido, devorado. Era sobre aquela moça que o sujeito nos salões de dança, você vai e paga por dança. Eu sou canadense, vocês se lembram? Caleb Wilber. Muito tempo depois eu tinha lido a tese dele de doutorado. Influenciou sobre os índios, uma tribo, não sei se chama tribo, são coisas tão muito mais elaboradas, da British Columbia, parte ocidental, os Tlingit, que é daquele grupo parecido com os Quaquios, que queimavam tapetes para criar prestígio. E ele publicou isso, eu vi póstumamente só. Eu soube que ele tinha morrido numa livraria lá em Nova York, eu peguei um livrinho que estava publicado na Organização Social do Supremo. O Caleb era um professor perfeito. Realmente, ele, para impregnar um aluno com vontade de fazer pesquisa, é formidável. Principalmente que nós ficamos, há um mês, nós ficamos uma semana esperando um navio em Corumbá. E lá ele perdeu toda a reação, todo o nervosismo. Quando a gente tem que ficar, fica. Conversava todo dia, íamos até o cais para ver se o gente ia chegar, voltar, conversávamos mais. E essa conversa contínua é um professor enorme. As coisas parecem pueris. Ele disse, olha, você na conversa comigo, andando com o Fernando Apertel, andando pelas ruas, olha, pensar coisa nova, realmente pensar alguma coisa, ter uma ideia nova, e no máximo 1 hora por dia. E se você pensa 1 hora por dia assim, valeu. Isso valoriza enormemente o tipo de trabalho que você faz, porque a maior parte do trabalho é um trabalho rotineiro. É um trabalho de repetir, fazer entrevistas sem saber bem para quê. Bem, eu estou me desviando. A Metal Lab, eu fui com esse imbuído dessas coisas sem saber o que eu ia estudar. Na Metal Lab. Eu não tinha a ideia de fazer o doutorado lá em Chicago.
eram duas comunidades, era a época que se fazia tudo de comunidade, tinha todas as críticas ao compreender a sociedade americana, como Lloyd Warner queria fazer, através dos estudos de comunidade. Mas, então, num vasto esforço, depois eu acabei fazendo um estudo de comunidade, porque eu acho que era diferente. Que estava indicado já na literatura. Mas na metodologia não tinha nada de duas comunidades. Eu tinha que transformar aquilo numa tese para Chicago. Acabou sendo transformado em 3, 4 artigos, o mais importante deles sendo publicado no livro que o Hudson publicou lá pelo Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, chamado Mobilidade e Trabalho, que tratava de migração. Eu tinha focalizado mais a migração para uma indústria de peças automobilísticas, a vinda dos nordestinos, semi-urbanizados, pequenas vilas do Nordeste. Eu me lembro de escrever coisas que seriam um trabalho, um relatório que o Hudson cobrava toda vez. Eu demorei meses para começar a escrever. Eu tenho alguns 10 páginas escritos. Qual era o título? Formação da classe operária. Eu estava querendo estudar, obviamente, o processo. Eu me lembro do que eu escrevi sobre a Mesolésio, durante uma greve, era um processo de isolamento de uma consciência de classe. Qual era a relação do sindicato? E logo me impressionou o fato de que a importância de ter uma organização sindical, muito mais do que um processo que estava vindo das bases, tinha uma legislação vinda de qualquer jeito. Tinha duas coisas que me preocupavam aí nesses anos. E essa pesquisa, nesse momento, eu queria salientar essas duas coisas. Uma era a formação da classe operária. A distinção, que eu tirava da literatura marxista, eu descobri que ele não é escrito de ninguém. Não é do Marx, parece que é uma carta dele para naquela numerosa correspondência que ele mantinha com os ativistas dos vários países europeus, em que ele faz uma distinção entre classe para si e classe em si. Antes eu usava o termo, olha, vamos tornar a coisa mais grandinha, mais inteligente. Classe für sich e ansi. Isso claramente estava nessa coisa que eu escrevi. E depois estava no que eu analisei, mas nem sem esses termos. Mas o processo que eu estava analisando, observando o que acontecia na cabeça, todo dia havia um grupo que estava fazendo uma greve que o sindicato tinha. É a greve dos 700 mil do Moisés. Acho que é. Agora não tem evidência para escolher o Zé Álvaro Moisés. E eu ia todo dia para frente da fábrica e estava todo mundo lá, parado, querendo ver se alguém entrava. No momento que alguém entrou, todos entraram. Mas que havia também ali um germe de consciência operária. Havia. Outra coisa que eu me lembro agora é a memória pura. A preocupação daquela dor, não minha só, minha, Fernando Henrique, Luciano Martins. Quando é que surgiu o projeto desenvolvimentista do Estado brasileiro? Ou dos empresários? Aí vem a série de estudos que o Fernando Henrique e o Luciano Martins trabalhavam como assistente de pesquisa. A preocupação, por exemplo, com a frase, eu não sei, alguma coisa que o Celso Furtado escreveu, sobre a socialização das perdas. A política de câmbio e as emissões de moeda. O papel da inflação dos começos do período inflacionário em acumulação do capital, que perde claramente depois. Eu me lembro de dar aula na FAO
dizendo, olha, isso vai até um certo ponto e depois torna-se totalmente estéril. Mas teve um papel de acumulação de capital nos primeiros anos depois de terminar a guerra. E da a primeira reconstitucionalização, em 45, 46. Bem, eu estou demorando muito tempo. Terminar essa parte, só para dizer esse momento, é o tipo de preocupação que eu tive. E aí, claramente, muito simplificado. Extremamente simplificado. Sem tentar, por exemplo, uma outra preocupação que surge mais tarde, é de ver quais eram as especificidades do processo brasileiro. Ou melhor, mais amplamente, das sociedades dependentes. Quais são as especificidades? Alain Touraine veio, um jovem sociólogo francês, vem nessa época, que tem minha idade, exatamente jovem, desde como eu era. E é a origem do CECIT. Ele é o francês, o mestre do Alain Touraine. Eu vou correr um pouco mais, senão não vai dar muito tempo para conversar. Era o Problemas Humanos do Humanismo Industrial. Friedman. Jorge Friedman. Tinha vindo antes. Tinha conversado comigo. Conversado com muitas outras pessoas que estavam fazendo pesquisas no meio operário. E o Alain Touraine vem para tentar formular realmente onde iria ser o CECIT. E unir todo mundo que estivesse interessado nisso no CECIT. E fracassa, realmente. Ele sucede porque é fundado por CECIT. Mas ele não queria num lugar permeado pelas lutas universitárias. Tinha duas cadeiras de Sociologia 1 e Sociologia 2. Ele vem fazer, eu estava nas Ciências Econômicas, ele vem fazer um seminário durante um mês e meio, sei lá quanto tempo demorou, que parece Fernando Henrique, Aziz Simão, Otaviani, eu, Maria Osvaldo não, ele participou desse seminário. Mostrava as visões daquilo. E na FEIC, no Instituto de Administração, que eu, pelos acasos da vida universitária, já estava chefiando 50 pessoas. Tinha acabado de entrar na USP há 2 anos. Qual a crítica que Alain Touraine faz a nós num artigo publicado na Sociologia de Trabalho, dedicado todo o número para problemas industriais da América Latina? Ele faz a crítica de que nós estávamos tentando ver nos países, ele não chama de dependentes, na periferia capitalista, que fosse uma repetição do que tinha acontecido no centro. É claramente isso. Nós tínhamos um modelo na cabeça, não era teoria, não era nada. Nós estávamos querendo ver se as coisas que tinham acontecido lá estavam começando a acontecer. A consciência de classe, do jeito que tinha acontecido lá. O segundo momento é Crise do Brasil Arcaico. Um livro que nunca vendeu. Não gostou a primeira edição. E foi um livro que dá um curso, discutem e tal. E outro dia eu comentava com uma das pessoas que eu achava esse livro tosco. Ela foi indignada. E eu pensando bem, ela tem razão, não é tão tosco assim. Mas tosco tudo depende do seu. Eu estava comparando com 6 anos do Malinowski nas Ilhas Oriendenses. Ou com o Thompson estudando a classe operária inglesa. Bem, Crise do Brasil Arcaico. Quem deu esse nome, fui eu, claro, mas quem sugeriu, eu acho que foi uma das causas de não vender o livro, foi o Paulo Singer. Eu era péssimo para escrever nome do livro. E essa foi a minha tese de doutoramento. Quer dizer, não era para Chicago, era para a Faculdade Pública. E depois da pesquisa ter sido feita vários anos antes, de ter vários relatórios, o artigo que eu escrevi para Sociologia de Trabalho, para aquele número
assessora da revista do Turrene, eu escrevo correndo, porque eu precisava, eu tinha um convite para lecionar nos Estados Unidos e eles não sabiam que eu não era doutor. Então era, e depois possa sem reclamo. E eu começo a ficar com medo que eu não possa voltar. Então, vamos nos preparar para uma carreira lá fora. Eu escrevi, o Florestan me dispensou de todas as outras cargos, menos a tese. Eu tinha que fazer 2 disciplinas, não sei quantos créditos, tal. Aceitou tudo. Aceitou a tese que eu escrevi em 3, 4 meses, sem fazer correções. Ele estava me dando privilégios. Faz correções, ele fazia correções à péssima. E exigia prefácios teóricos enormes. A tese não tem prefácio. O Gabriel Fon, que conte das exigências do processo. Eu fiz isso tudo correndo. E era o estudo que eu tinha, a pesquisa que eu tinha feito para o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Que tinha escolhido uma cidade laboratório para os problemas educacionais. Então vamos estudar uma trupe de sociólogos começou a estudar de várias maneiras. Um estudo de comunidade, Leopoldina, era Leopoldina e Cataguases. É a minha, mas era Leopoldina a cidade laboratório, porque era a cidade do ministro da Educação. Salgado. Próprio Salgado. Você vê como é que a gente vai fazer sentido das teses e todo o arcabouço teórico e plano de pesquisa que eu apresentei em Chicago, quando você diz, não, você faça isso. E eu cheguei lá com a liberdade de fazer um estudo das fábricas. Eu pedia que me dessem a Cataguases também, porque era mais modernizada do que Leopoldina. Eu podia fazer o contraste. Apesar de que mais serviu para eu ter um processo. Ambos estavam num processo de mudança de relações de patrimoniais para relações mais modernas. Sobrado e Mundo Novo. Eu tentei indicar assim, Sobrado era Leopoldina, Mundo Novo era Cataguases. E aí o que eu estudei? Eu tinha vindo de Chicago alguns anos antes. Eu comecei esse estudo em 58. 5 anos antes, 4 anos antes eu tinha vindo de Chicago. E estava uma barreira de críticas aos estudos de comunidade. E eu queria usar as 2 cidades para entender o Brasil, mas não transpondo como o Lloyd Warner fez, num livro ademais admiráveis da série do Young City. Mas claramente não podia ser uma extrapolação. O que eu estudei realmente, não é só isso, é como o Estado desenvolvimentista impigia sobre uma sociedade patrimonialista. Quais são os impactos da legislação trabalhista e do salário mínimo. Não era só isso, e eram as comunicações. Era a destruição, de uma certa forma, lenta pelos transportes, dos mercados protegidos que cada comunidade, as indústrias de cada comunidade tinha naquela região. De repente começa a chegar pano, fio, muito mais barato para todas as partes do Brasil. O mercado mesmo era, quer dizer, o grosso do mercado não era o que vendia na região, era coisa de São Paulo e Rio, onde eram prósperos. Mas começa a chegar fio e tecido muito mais barato. O que protegia, permitia a conservação? Por exemplo, o salário mínimo, através de entrevistas, claramente um método antropológico.
a ênfase que eu dou em entrevistas, tanto no estudo de metal leve, como no estudo de Cataguases de Alpodina, se percebia, podia se quantificar, eram coisas que eu precisava quantificar. Eu não tinha jeito de quantificar através da... Mas se percebia que a legislação trabalhista, o salário mínimo de 52, que é um soco, realmente, é o salário mínimo que derruba o Jean Goulart, e de... Não, 50 e 52. Não, acho que... 50 no final. Ou 52 e 54. Foram saltos. Quer dizer, pelas memórias deles, dos operários, e das operárias principalmente, era perceptível que demorava para chegar a Cataguases e a Leopoldina o salário mínimo que tinha sido decretado. Demorava um pouco. A lei não pegava imediatamente, como dizemos até hoje no Brasil. Não pega a lei. Agora, como é que a gente pode mostrar que aquilo é um processo? É através eu tenho quadros lá, começo a usar estatística. Quadro em que eu mostro o diferencial de salário mínimo em relação ao Distrito Federal, Rio de Janeiro, que era o salário mínimo mais alto. Depois vinha São Paulo, depois vinha outros e tal. Você vê que, agora eu não vou tentar de lembrança dizer, o salário mínimo lá de Cataguases e de Alpodina era qualquer coisa de 40% do Distrito Federal. Isso permitia eles continuarem sendo patrimoniais. Estar em casa. Quem deu o nome mais claramente teórico foi o grupo do Sérgio. Chamou modo de produção com casa, com moradia. E claramente isso era um instrumento patrimonialista para dominar as operárias. Era tirar a pessoa, e viravam lendas, mostravam que o processo econômico só e jurídico não eram suficientes. As lendas têm papel, tem o caso das 7 operárias, que foram todas despedidas o fato aí, eu entro com a demografia, a fábrica tem o meio rural estava fornecendo meninas para as fábricas continuamente, a preço muito mais barato. O meio rural secundante. E elas viravam arrimo de família. Não se casavam. E ao mesmo tempo que elas perdem o emprego, elas perdem a casa. Os móveis todos são retirados, colocados em depósitos. Isso aconteceu uma vez. Não há método estatístico que vai mostrar a importância disso na transformação das relações. De qualquer forma, eu estou com um pouquinho mais rebuscado o uso do estudo de comunidade. E juntei estudos de toda espécie. As entrevistas, que eu cito a lá Thomas Izanieski, no estudo dele dos migrantes poloneses nos Estados Unidos e na Europa,